Olá, tudo bem? Estamos aqui no podcast Abrinte e no meu momento eu tive a oportunidade de convidar o José Felipe Rupental, ele que tem aí contribuído bastante com o nosso mercado de telecomunicações, é frequentador assíduo do LinkedIn, trazendo para a gente aí informações, garimpando informações que mostram o que os ISPs brasileiros têm feito e os desafios que nós ainda temos pela frente, né? Eu sou Aristóteles Dantas, sou atual diretor da Abrinte e queria que o nosso convidado fizesse a sua apresentação para que as pessoas possam lhe conhecer e a gente, em seguida, tocar o nosso bate-papo. Fica à vontade. Bom dia, já quase boa tarde, né? Pessoal, antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite aqui, né? É uma honra, tá? Porque o evento, eu vim do mundo de provedores, sempre me inspirei nesse evento. Então, obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo que vai estar ouvindo aqui. E me apresentando rapidamente, meu nome é José Felipe Rupental, me chamo de Rupental pelo sobrenome. Tenho mais de 25 anos de experiência na indústria, no mercado de telecom, seja dentro de operadoras ou em consultorias, né? Isso um pouco do que você falou sobre compartilhar e falar do mercado de telecom, vem um pouco do meu DNA, que é levar essa informação para todo mundo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em outros mercados fora do Brasil, então eu consigo trazer e compartilhar. É um pouco do papel que a Abrinte faz, né? Trazer informação, levar e compartilhar e fazer com que alcance a todos os provedores. É um pouco do que eu faço no LinkedIn. Então, de novo, agradeço pelo convite de estar falando aqui. Nós que temos que agradecer porque esse trabalho é um trabalho colaborativo, construído a quatro mãos, né? E eu acho que cada um de nós tem a sua contribuição para que o mercado brasileiro tenha chegado onde chegou e que possa ter outros grandes voos, né? Exatamente. Então, seguindo para o nosso bate-papo, Rupental, eu queria lembrar a você que nós estamos abrindo, ela completa 15 anos esse ano, né? Ela é formada por pessoas que sentiram a necessidade dessa construção, pessoas que vêm trabalhando muito em várias frentes, seja dialogando com o governo, com outras entidades, se esforçando para poder trazer aí o conhecimento, o network. E hoje nós estamos aqui no centro de eventos, realizando mais esse grande evento, o maior que a gente já realizou, com a quantidade de participantes espetacular. No terceiro dia a gente vai divulgar isso, vocês vão ficar abismados com a quantidade de pessoas que estão aqui conosco, né? E baseado nessa história, você enquanto conhecedor, queria que você dissesse para mim o que você consegue enxergar que a Abrinte trouxe de contribuição para o mercado brasileiro e o mercado internacional em todos esses anos desde a sua fundação. Legal. Eu acho que esse é um tema muito, muito importante, muito impactante, porque eu já acompanho, né, o próprio evento da Abrinte quando eu estava em operadoras, né, e eu acompanho o evento hoje estando como consultor, né. Então eu lembro que eu ia para os eventos quando ainda era no Frecaneca, né, e hoje, quando a gente olha para fotos desse passado, a gente consegue ver o nível de evolução, de maturidade do evento, né, da importância dele, né, e a importância da própria Abrinte, né, como associação para o mercado brasileiro. Porque é muito curioso hoje, como eu comentei, eu acabo trabalhando em projetos fora do Brasil, eles perguntam qual é a receita de sucesso do mercado brasileiro para transformar o estado que o mercado brasileiro hoje está de banda larga vira referência global, né? Seja em competitividade, em qualidade, em maturidade. Então, eu estava num projeto lá, qual é essa receita de sucesso? E aqui tem um papel muito importante da Abrinte, como associação, né? Que aqui eu vou exemplificar algumas coisas, e também como evento, né? Porque, principalmente como evento, né, eu lembro muito bem, os provedores usam o evento da Abrinte como um grande ponto para conhecer novas tecnologias, conhecer outros mercados, como network e como conhecer novidades. Essa é a evolução do dia a dia, né? E como associação, eu brinco muito que o papel que a Abrinte faz de apoio, né, de estar apoiando a aceleração do mercado, é o que a gente está vindo hoje, e esse evento, essa feira, se a gente comparar 5 anos atrás, cresceu tanto, está tão madura, e eu que frequento eventos de outros países do Brasil, eu vejo, isso aqui é um evento a nível global.
Não tem, é unânime. Formato de estrutura, conteúdo, trabalho, não fica abaixo de nenhum outro evento. Né? E esse papel da Brint de se tornar o apoio para trazer esse ponto, a associação um evento como o apoio de desenvolvimento dos provedores. Se você olhar o papel fundamental da Brint também, se você olha a maturidade, a evolução da maturidade corporativa dos provedores das operadoras, né, no todo, quando a gente olha, e de tecnologia, a Brint tem um papel fundamental. A proximidade, isso aqui ajudando a desenvolver, e claro, defender os interesses. Como a gente conversou outras vezes aqui, né, aquela coisa hoje que você tem mudança a todo momento, seja regulatória, econômica, o tamanho do mercado que está hoje, se não tivesse a associação fazendo um papel tão importante, hoje talvez a gente não estaria aqui. Eu brinco muito, né? Talvez se a Brint não tornasse o maior evento, né, de representantes SPs aqui da América Latina, daqui a pouco a gente não estaria aqui. Né? É um acelerador, eu brinco muito, né? Me emociona muito escutar isso de você, Rupental, porque os desafios que a Brint enfrenta durante todo o ano e para chegar aqui, para poder convidar pessoas, fazer uma mega estrutura, convidar grandes nomes para debater, para fazer esse network, transferir conhecimento, é um esforço que ele não dura somente os 3 dias que as pessoas estão aqui. Exato. Ele dura um ano inteiro. O planejamento do Abrint 2025, ele já começou e nós estamos aqui. Nós já informamos aonde será o evento do ano que vem, porque ele já vem sendo trabalhado e a busca pela melhoria ela é constante, né? A gente também entende que os desafios de fazer um evento desse porte não são fáceis. A gente tem aí o deslocamento nas grandes cidades, nós temos muitas pessoas que chegam no mesmo horário, então, em qualquer lugar que a gente chegar no mesmo horário, a gente vai ter dificuldade. Sim. Pode ser na missa, não vai ter lugar para sentar todo mundo. Então, é importante, e me agrada muito escutar você dizer isso, sim, porque eu sei que você participa de eventos internacionais, e a Abrint, no seu DNA, ela, quando começou, um dos nossos ex-presidentes falou recentemente, olha que engraçado, quando a Telebrás foi fundada, e aí os meus colegas estiveram lá para um bate-papo e levaram uma série de reivindicações, e aí o então presidente da Telebrás disse, olha gente, tudo que vocês estão dizendo é muito bacana, mas não é aqui. Sim. É na Câmara, é no Senado, é no Ministério, é na Anatel, então vocês têm várias frentes que vocês precisam enfrentar para poder ajudar esse mercado a se tornar um mercado como vocês querem. Até porque, se a gente lembrar, esse mercado ele vinha de um mercado estatal. Exato. A gente teve a abertura do mercado. E aí, começaram inicialmente as operadoras de telefonia móvel, as banda B, porque sim, a banda A era a estatal, né? E aí depois virou, sim, uma empresa. Então, a gente teve a privatização das fixas e aí o mercado começou a criar oportunidades. E eu queria perguntar para você, baseado nisso, o que você acha que é o 5G versus a banda larga fixa? Porque eu vou deixar antes minha opinião, que assim, a gente teve a oportunidade, enquanto a Brint, de conversar com fabricantes, de visitar outros eventos, e a minha opinião em particular é que essas tecnologias elas vão convergir, elas têm mercados totalmente distintos. Sim. O 5G, o 6G, ele não compete com a banda larga fixa, ele não compete com a fibra ótica e com a qualidade do serviço, sim, que é entregue hoje, porque quando você fala de frequência, você tem uma série de limitações físicas, sim, que são impossíveis de serem rompidas. Sim. Então, a banda larga fixa brasileira hoje, que tem um nível de excelência alcançado pelos provedores e que vem aumentando a cada ano, a gente, enquanto a Brint, tem uma expectativa interna, sim, ainda não temos um estudo, podemos dizer que é o que nós acreditamos que, muito em breve, a gente vai ter um 70-30 de provedores regionais versus grandes operadoras. Isso, nos próximos 5 anos, deve se tornar uma grande realidade. Então, eu queria que você dissesse para a gente
que você acha disso, baseado na sua experiência? E aí, lembrando para os amigos que depois irão ver esse podcast, é que o Rupental ele é um garimpador de estatística não só do Brasil, mas da América Latina e do mundo. Os números divulgados de forma global, eles mostram o posicionamento que o Brasil está. E a gente, para um país com as características que nós temos, uma área gigante, eu digo que nós estamos sempre em primeiro lugar, mesmo com os desafios atuais. Antes de responder a sua pergunta, antes mesmo eu fiz a apresentação, né, e a gente tem que enxergar o tamanho do mercado do Brasil, porque às vezes quando a gente está dentro aqui do Brasil, a gente não reconhece o trabalho que a gente fez, que a gente está vivendo no dia a dia. E quando a gente está fora e vê outros mercados, perguntando no mercado brasileiro, a gente vê a transformação que a gente fez. Porque hoje, no final do dia, o Brasil é um modelo a ser seguido em banda larga fixa no mundo. Né? Você tem países desenvolvidos que querem perguntar para o Brasil como o Brasil está conseguindo fazer uma adoção tão grande de fibra. Porque essa é a defesa dele. Tem países que perguntam como o Brasil, apesar de toda essa crise global, está conseguindo reduzir o custo da banda larga. Mas hoje a gente já vê mercados, né, que a gente conversou até um pouco antes, que querem a receita inteira. Mercados que estão 5, 10 anos antes do Brasil, ele fala, me mostra tudo que vocês fizeram que eu quero seguir, porque de fato é um modelo de referência. E aí, pegando o número que você trouxe legal, né, o mercado brasileiro é o terceiro maior hoje mercado de banda larga fixa do mundo, né, em número de acessos, perde aí para a China, para os Estados Unidos, mas passou países que durante muitos anos lideravam, como o Japão, a Alemanha, França, Reino Unido. Isso é muito curioso. Se você pegar 2013, o Brasil tinha 22 milhões de acessos. Né? Hoje, a gente está ali oficialmente quase 50. Crescemos 27 milhões de acessos. Mas a população de 2013 era quase a mesma. Então, nesses anos, a gente resolveu um gap. E se você olhar, o número de acessos de banda larga desses países que a gente passou cresceu também, mas ele já estava mais atendido. Então, a gente resolveu muito problema. E você pegou uma estatística de ISP, né, quando a gente fala de provedores, eu brinco de dono de mercado, né, hoje está a 54, a 46. Se você pegar todos os acessos de banda larga fixa dos provedores e olhar a penetração de fibra, hoje ela é 89,7%. Maior do que a penetração no Japão e na Coreia do Sul, em fibra. Aí tu vai falar, Rupental, o que eu falo para todo mundo e a gente vai chegar no 5G. Ter fibra, o Brasil tem agora 75,3%. Significa que o Brasil necessariamente é melhor do que um outro mercado? Aquele mercado lá? Não. A comparação que a gente faz aqui, e o Brasil vem performando melhor, mas assim, um país que essencialmente a banda larga tem mais fibra, que a gente fala tecnologia à prova do futuro, ele está mais preparado para o futuro. Porque o futuro que a gente vê, daquela coisa da casa conectada, cidade avançada, precisa de tecnologia à prova do futuro. E fibra é. Então hoje, se você pegar o mercado brasileiro contra o mercado alemão, hoje a Alemanha lá, 38 milhões de acessos, tem 10% em fibra. Não quer dizer, a gente está falando de qualidade, melhor que outro, mas dizer que a Alemanha vai migrar para a fibra, ela está fazendo. E o Brasil está anos na frente desses países. Né? E aí, quando a gente vai para as outras tecnologias, eu recebo todo mundo, isso é uma pergunta que rola o mundo inteiro, veio o satélite, os LEOs. Satélite vai tomar o espaço da banda larga. Aí vem agora as redes NTN, né? A NTN vai tomar o espaço da móvel. Assim, quando a gente olha para banda larga, fixa, casa, empresa, a fibra, ela é a tecnologia número 1. Não tem discussão. 5G, NTN, o que for, o satélite, eles vão ocupar espaços específicos onde não tem fibra. Assim, de novo, é um mercado que ele não tem competição, porque você sabe, a fibra tá lá, você vai trocando as pontas. Satélite não é assim. 5G não é assim, o investimento muda. Então, quando a gente fala para o mercado, fibra sim, é um mercado que ele vai continuar, e você vai ter espaço para a região que o 5G vai resolver um problema que a fibra não resolveu, quando olha para casa, etc. E o satélite vai resolver um espaço que a fibra não resolveu. Mas a fibra, ela vai seguir a tecnologia número 1. Não tem como fugir. Eu fico muito feliz em escutar isso, porque é o que eu acredito e é o que os meus colegas na Brint acreditam. E tem algumas frentes que eu gostaria de compartilhar com você. A Brint, ela tem se esforçado em ampliar esse debate. Sim. Porque o que acontecia lá atrás? Quando a Brint foi fundada? Não, a gente começou a se esforçar para conversar com o nosso órgão regulador. Sim. Só que o Brasil, país membro da OIT, começava a discutir esse tema
lá em cima, em outro quórum, e que a gente não tinha oportunidade. Lá fora, né? A gente não tinha oportunidade de dizer, olha, o mercado brasileiro, a gente está fazendo isso. Então a Abrint, ela se tornou parte da Ceitel, ela está na Isis, acho que é Isis, não sei o nome agora, minha colega Cris é quem toma de conta disso, é a nossa especialista em relações internacionais do ponto de vista. A Abrint tem feito contribuições, não só contribuições escritas, não só nas consultas públicas brasileiras, mas também nas internacionais, onde a gente tem levado defesas e debates que transcendem as nossas fronteiras. Por que eu estou te contando isso? Ora, Aristóteles, eu não sou provedor, né? Mas por que eu estou te contando isso, Rupental? Para dizer o seguinte, a gente levantou a bandeira e disse, olha, nós, a Abrint, que somos a maior entidade de ISPs do Brasil, nós entendemos que existe a necessidade da manutenção da faixa de espectro mais larga, o canal dos 1.200 MHz, para que seja usado indoor e outdoor. Nós temos um gap, segundo uma estatística fornecida para a Abrint por um outro fabricante, que as frequências atuais elas se esgotaram há mais de 10 anos, por isso a gente não tem acessos outdoor com a qualidade que a gente espera. Por quê? Porque a gente já tem muita ocupação. E a gente faz 20 anos que não recebe a alocação de nenhuma frequência. E no debate que a gente tem travado com o órgão regulador, a gente está dizendo, olha pessoal, a faixa ela não pode ser dividida porque quem está querendo mais canal já tem muito. Exato. Eles têm muita previsão de recebimento de espectro que não estão usando. Exato. E a gente precisa disso para amplificar. Por quê? Porque se nós já temos 89% na fibra, nós ISPs, na casa do assinante, como é que a gente vai amplificar isso? Exato. Como é que a gente vai conseguir entregar uma conectividade mais eficiente se a gente não tiver espectro? Exato. Isso é um ponto que a Abrint tem levado essa bandeira para outros territórios e outros quóruns, certo? E aí tem um outro tema muito polêmico, eu gostaria de escutar muito sua opinião sobre esses dois temas, porque além de poste, que é um problema que o Brasil vem vivendo e que vem lutando há mais de 10 anos por uma regulamentação justa, para que a gente possa ter um acesso organizado, existe um problema de poluição visual, existe ocupação irregular e existe muita falta de boa vontade podemos dizer, de protagonistas, né? Exato. E nós temos um problema que é o problema do fair share, da teoria de que a gente precisa remunerar quem já é muito bem remunerado, mas que a estatística mostra que não é quem está fazendo a inclusão digital no Brasil. Exato. Se não está fazendo no Brasil, também não está fazendo nos outros lugares, porque não tem os números que o Brasil tem. Exato. Quando você cita o número da Alemanha, ou seja, o Brasil ultrapassou um país de primeiro mundo, mas olha, lá é muito menor sim, mas nós estamos na liderança do que há de mais moderno. Os Estados Unidos é um exemplo de país continental, né? 22% hoje dos acessos nos Estados Unidos, 130 milhões de acessos, banda larga fixa nos Estados Unidos, 22% é fibra. 22%. E o Brasil está com 89%, então os provedores de internet, os PPPs, eles têm feito um trabalho fantástico. Sim. E aí, o lobby dessas empresas, por lobby, interesses que não são os interesses da nação, do nosso povo, que transcendem a razoabilidade. E aí, baseado nisso, Rupental, eu lhe digo, olha, tudo isso tem a física envolvido. Um bit, ele é sempre um bit. Exato. Não há como eu dizer que o bit que trafega a voz, ele é distinto do bit que trafega o vídeo. Sim. E eu queria escutar a sua opinião a respeito disso. Legal. Porque a gente tem muito medo que a internet brasileira se torne uma das mais caras do mundo e que a gente perca competitividade, que negócios fechem e que novos, principalmente os novos protagonistas, o adolescente que está lá na faculdade, o cara do marketing, o cara da ciência da computação,
ele perca o mercado Sim. e a gente volta a ser um mercado que 3 ou 4 empresas dominem. Dominam. E a Brint é muito contra isso. Não, o posicionamento da Brint, eu sou totalmente a favor dos dois temas, né? Da forma que vocês estão se posicionando e defendendo. E falando do primeiro tema, né? Que o tema é um tema técnico, mas ele fala de competitividade no final do dia, né? E eu brinco muito, hoje eu mesmo falei sobre a receita do sucesso, né? Se não tivesse o nível de competitividade que a gente tem hoje, né, na fibra, se não tivesse acontecido todos aqueles itens, né, hoje, por onde a gente não estaria aqui hoje, né? E no Brasil, às vezes a gente tem dificuldade de ver as lições aprendidas. E as lições aprendidas que a gente teve na banda larga sobre dar mais oportunidade, competitividade, olhar para a tecnologia de outra forma e etc., se a gente não aplicar isso, por exemplo, na rede móvel ou nas partes de RF, a gente não vai ter sucesso. Então, a primeira coisa que eu fiz mesmo na apresentação, né? Eu terminei a apresentação e o pessoal perguntando, outros mercados, qual que é a receita de sucesso da banda larga fixa? Lá estava lá regulamentação, facilitação, etc. E eu exemplifiquei, a gente pode aplicar isso na rede móvel. Porque se você olhar, né, o Brasil hoje aí, na banda larga fixa, a gente olha 80% dos acessos, né? Há 10 anos atrás eram 4 operadoras, né? Hoje você tem que somar 180 operadoras. Né? O que fez esse salto mudar? É o que você falou. Na banda larga fixa a gente tinha um mercado defasado, sem cobertura, preço ruim e sem qualidade. Falar o provedor. Na rede móvel, por incrível que pareça, a rede móvel, a gente melhorou muito do que era no passado. Mas o tamanho do problema ainda tem de qualidade e de onde não tem rede, ele é muito grande. E se a gente tentar seguir o mesmo modelo, seja regulatório, o que for, que a gente vem seguindo há 20 anos, para corrigir essa defasagem, não vai ter sucesso. Se a gente usar modelos parecidos que a gente usou na banda larga, a gente vai ter. Por exemplo, a gente fala, né? A nível de população hoje, quase 50% da população rural não tem um nível de sinal de rede móvel ou para melhorar a frequência, depois que a gente vai falar de Wi-Fi, né, etc. Estrada brasileira, a gente tem quase uma volta à terra de estrada federal pavimentada que não tem nenhum sinal de 2G, 3G, 4G, o que for. Porque a gente está seguindo o mesmo modelo, né? Seja de abertura de mercado, de como garantir a banda. Então, eu entendo que o posicionamento de vocês é o correto e nós, como Brasil, como mercado, tem que entender que a gente precisa mudar. Então, muito próximo, né? E sobre o tema do fair share, esse tema gera muita discussão, né? E eu gosto muito de... A minha discussão é sobre, tecnicamente, quem paga, etc. É o resultado final disso. E o resultado final disso é, se alguém tiver que pagar a conta, é o brasileiro. É o brasileiro. Esse é o pior cenário possível, porque o Brasil hoje tem mais internet, se você olhar em dólar lá, uma banda larga de até 250 MB em fibra está custando $26 mais ou menos, né? Média. Se comparar com outro mercado, Portugal está $35. O mercado é mais barato. Só que o nossa internet para o brasileiro, esses mesmos $26 é 10, 11% do salário. Lá é 3%. Então, eu quero aplicar um modelo que, no final do dia... E não tem, assim... Telecom é um mercado de baixa margem, alta competitividade, vai repassar o custo. E o custo é para o único cara que não deveria receber isso no nosso cenário econômico. Então, por isso que eu sou muito a favor do mesmo posicionamento de vocês. Isso dá para rediscutir daqui a 10 anos? Dá, mas hoje, o grande impactado, que é o usuário, ele é o único que não pode impactar. E se a gente criar um modelo de negociação que esse é o único impactado, sem ter uma contrapartida de fato, não vale a pena. Não vale a pena. Então, a gente tem aqui uma visibilidade de que não é só uma defesa dos provedores, mas é uma defesa do Brasil. Isso, da nação. É uma defesa do nosso povo, porque o consumidor vai ser onerado, as instituições de ensino vão ser penalizadas, porque nós temos hoje um EAD muito forte. Sim. E no final do dia, a gente ainda corre o risco de ter uma exclusão digital, sim, dado esses custos. Vai ter uma exclusão digital. E a gente pode ter uma pressão, né? Porque a gente sempre tenta, né? Eu lembro muitos provedores, né? Durante muitos anos, eles sempre tentaram repassar os custos, né? Mas chega um momento que, qual que é o impacto que você tem? Qualidade. Então, assim, se você não repassar o custo, como é que você vai manter, ampliar, reduzir qualidade? É o que não pode acontecer. E o Brasil tem virando modelo de qualidade, que vem melhorando ano contra ano. E hoje eu mostrei uma estatística que saiu na Anatel agora sobre o índice de satisfação. Se você pegar a nível Brasil, vem crescendo ano contra ano, né? Satisfação geral. Se você pegar crescimento por operadoras, as top 3 são provedores. Né? Então, a gente não pode jogar isso, né,
pro usuário final que ele vai ser impactado, ele vai sofrer com isso, né? Vai sofrer no bolso, eu brinco, que é a maior dor do brasileiro hoje, né? Então, nessa ótica e nesse nosso bate-papo, eu posso crer que a gente precisa, enquanto nação, os órgãos reguladores, o Ministério das Comunicações, eles precisam escutar mais os provedores. Escutar as associações, são os grandes representantes. Porque a gente está lá fazendo esse papel de representatividade e entender o que é que se aplica ao mercado brasileiro, que não é uma ciência exata, exato, porque o mercado ele envolve pessoas de diversas classes sociais, exato, diversos mundos e diversas realidades. Então, nós temos aí muita história, muita coisa acontecendo, e querer empurrar isso goela abaixo é uma dura pena para o povo brasileiro. Eu brinco muito aqui que, eu falei até antes, a gente tem a oportunidade com o mercado brasileiro ver as lições aprendidas da banda larga. Que a gente fez muita coisa boa e aplicar em outras coisas. Então, a gente tem a oportunidade de usar isso aqui, como você falou, para não gerar impacto. Eu ouvi. E as associações, os provedores desse mercado são a melhor referência para a gente fazer essa tradução para rede móvel, quando a gente falar de RF, para de fato melhorar, não perder essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de replicar. E eu brinco, o maior exemplo que eu falo dessa questão de provedores ou não, né, que eu lembro lá no início, né, a maior discussão a gente vai abrir um mercado, banda larga fixa, vai vir um provedor e vai vender qualquer preço e não tem qualidade. Era essa a grande discussão. Hoje, a própria agência mostra que os caras que trazem qualidade de mercado são os provedores. Então, vamos usar essas lições aprendidas para as outras coisas, para replicar, claro, ajustar uma coisa ali, a gente tem a oportunidade, fazer isso, e vocês aí, como a Brint e como os provedores, têm que ser ouvidos, né? E a gente tem que aprender com isso, né? Eu acho que a vida, Rupental, ela é um eterno aprendizado. Isso. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos no dia de ontem. Sim. E muito menos há 10 anos. Então o mercado brasileiro ele amadureceu, a Brint amadureceu. Nós esperamos que as pessoas que têm a oportunidade de ajudar a decidir o futuro do país, exato, os entes reguladores e as pessoas do MCOM, escutem as entidades para que a gente possa, sim, construir uma telecomunicação mais inclusiva, sempre, exato, com muita qualidade, porque no final do dia a gente quer muita qualidade. Exatamente. Né? No final do dia a gente quer muita qualidade. E aí, para que a gente possa fechar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os provedores de internet do Legal. Brasil, né? Esses caras que desbravaram, que levaram a internet para os lugares mais difíceis, para aqueles mercados que não eram economicamente viáveis, mas precisavam disso. Uma mensagem para que essas pessoas entendam o que elas fizeram. Exatamente. E aonde a gente ainda pode chegar para poder a gente encerrar o nosso podcast. Legal, acho que isso é super legal. E o que eu falei antes, você comentou, muitas vezes a gente tem que olhar para o passado para ver o futuro, né? Até mudar alguma coisa do futuro, né? O passado dá muito insights. E eu, como vendo diversos outros mercados, hoje o mercado brasileiro ele é uma referência global, o mercado a ser seguido. E esse é o trabalho dos provedores. Eles que transformaram o mercado. E eu brinco muito, numa matriz que a gente criou lá dos grandes marcos de transformação do mercado brasileiro, se o dono do provedor não tivesse aquele ali, a gente não estaria aqui hoje, né? E aí a mensagem final é que a gente está construindo um mercado super sólido, super maduro, né? E cada vez mais esse provedor, ele tem que buscar seu crescimento, sua maturidade corporativa junto com as entidades, as associações, cada vez mais se aproximar, participar cada vez mais desses momentos de inovação e discussão, porque é isso que vai levar para o segundo patamar, que eu brinco às vezes que é o mercado de banda larga 3.0, que a gente vai falar de conectividade significativa, só dando um spoiler, amanhã vai ter uma plenária aqui sensacional sobre isso. Tô nela. Vai estar sensacional, que para mim é o novo patamar da banda larga. Então, olhem muito para isso, porque já vem fazendo um trabalho, se a gente seguir fazendo, tem uma entidade que está defendendo a causa, agora cada vez a gente olha mais para o futuro e mais para o humano como um consumidor de digitalização, não só a casa conectada. Rupental, eu queria... Eu pedi para você encerrar, mas eu queria que você trouxesse o seguinte. Hoje a gente tem aqui nessa feira muitos participantes. Mas a maioria esmagadora não é associada da Brint. Nós temos aí pouco mais de 2.500 associados, né? E eu queria que você deixasse
qual seria a sua mensagem para essas pessoas se associarem à Abrint? Porque, veja só, em todas essas defesas que a Abrint vem fazendo, há poucos dias a gente teve um debate e aí um protagonista disse, olha, mas a Abrint não representa tudo isso. E, bom, em números exatos nós representamos muitos milhões. Mas nós queremos mais. Nós queremos que as pessoas se associem para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho muito mais forte. Sim. E eu queria que você convidasse essas pessoas, se você realmente considera que é importante elas estarem associadas à Abrint. Sim, como eu comentei lá, a associação, né, aqui no caso aqui a Abrint, ela é a cereja do bolo da transformação do mercado de banda larga fixa, né? E eu, por vivência própria, né, eu recomendo que todo mundo participe, né, se torne um associado, porque você não tem só alguém te representando, né? Você tem alguém que vai te ouvir, que é diferente quando você está sozinho, enquanto o mercado regulado, alguém vai te ouvir e vai te ajudar no processo de maturidade, né? Te fala, o processo da associação não é só o papel de te representar, mas é te ajudar a crescer, te ajudar a inovar. Então, quando você está perto, e a Abrint acompanha muito perto o trabalho, esse trabalho de inovar, aproximar, provocar, você tem que estar junto. Então, a minha recomendação é que se associe. Você não vai ter só alguém que vai te facilitar o acesso a uma feira, você vai ter alguém que vai te facilitar o acesso ao mundo ou ao mercado. É diferente. Mas você tem que ir, eu brinco muito. Se associe, você vai ver esse resultado. Eu já vivi na prática, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Estamos com o tempo esgotado. Eu acho que se a gente pudesse falar, a gente passaria o dia aqui falando de coisas interessantes, né? Então, você, depois que tiver a oportunidade de assistir esse vídeo no nosso canal do YouTube da Abrint, contribua, comente. O associativismo ele não é feito só por uma pessoa, não é só pelos membros que estão lá na Abrint. O associativismo ele é feito por todos nós. Afinal, quando chega no final do dia, Rupental, a Abrint está defendendo o seu negócio. Exatamente. Ele está defendendo o seu ganha-pão. A Abrint está defendendo a sua história. A história que você ajudou a escrever, a história que você fez parte, e a gente quer que essa história se perpetue. A gente quer que essa história continue forte e que cada um de nós possa continuar construindo isso com as nossas famílias. Lembrando que quem mais emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas. Então, é a massa crítica dos provedores de internet, são empresas familiares, empresas que estão dando o seu suor, estão dando o seu melhor todos os dias. Pela comunidade local. Então, contrate o provedor regional, você que ainda não faz uso, e você, provedor, se associe à Abrint, que aí nós vamos ficar muito mais fortes quando estivermos juntos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.